rapaziada, beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão? Muito obrigado a todos aí pela presença de sempre, tamo junto. E uma coisa que eu ouço bastante por aí sobre essa história de que os homens hoje em dia estão frouxos, né? A crise na masculinidade, o que está acontecendo com os homens e assim por diante, né? E a minha opinião sobre isso, baseada em certa medida em números, em experiência prática, né? Pelo que eu vejo na minha vida, no meu dia a dia, tá bom? Lidando com as pessoas, principalmente quando eu saio de casa, e eu tô nesses contextos, né? Em que as pessoas acusam, acima de tudo, o homem de não tomar iniciativa, eu vou apoiar meus argumentos em cima disso, tá? Inicialmente, a gente vive numa crise, né, no Brasil, de um modo geral, uma crise econômica, que os homens também estão sofrendo com ela, né, por não conseguir trabalhar, não conseguir emprego, e você tem, hoje em dia, uma geração mais imediatista, né, uma geração mais digital, em que tudo é automático, então você acaba se tornando dependente de se satisfazer com coisas instantâneas, né, prazeres rápidos, então isso acaba pegando as pessoas e também a falta de acesso às mulheres, né, querendo ou não, as mulheres se emanciparam dos homens, isso não tem como negar, cara, isso você tem que ser cego ou você tem que ser louco se você acha que as mulheres são igual elas eram no passado, cara, isso, pelo amor de Deus, se você não acha que os meios contraceptivos, as leis, o feminismo e a internet teve um efeito drástico no comportamento feminino e no acesso dos homens às mulheres, cara, eu não sei que mundo que você vive, cara, porque isso pra mim é cristalino, isso é óbvio, isso não é opinião, isso é uma interpretação de fatos. Principalmente a mídia social. O fato da mulher ter um celular no bolso, cara, isso trouxe opções, é o que eu sempre falo, o melhor exemplo que eu trago pra vocês, nunca na história da humanidade homens fizeram fila pra ficar com mulheres, hoje eles fazem, isso faz toda a diferença, cara. Isso faz toda a diferença. Entende o que eu quero dizer? E eu acho que quando as pessoas falam que o homem é frouxo e tal, eu não sei se eles não têm noção disso, cara, ou se eles ainda acham que a gente vive em 2000, 1990, 1950, eu não sei. Que depois que veio o Instagram, cara, com a chegada do Instagram e o Tinder, Facebook, entre outros aplicativos de relacionamento, TikTok também, cara, eles mudaram drasticamente os relacionamentos. Sejam casuais ou sejam de relacionamento, de compromisso sério. Eles mudaram drasticamente. Eu acho que as pessoas são cegas ou então elas não têm noção disso. Tem duas coisas aqui, quando as mulheres falam de homens frouxos. E eu vou explicar. Beleza? Cara, inicialmente, certo? A maioria das mulheres desconhecem do famoso sinal de escolha, delas fazerem alguma coisa. Às vezes elas acham que você precisa atravessar a rua e dar salto mortal para ir falar com ela, você tem que ler, pensar e adivinhar que ela está interessada em você. Ok? Claro que homens frouxos tem, sempre teve, beleza? Mas é que quando falam da crise da masculinidade, esquecem de falar da responsabilidade das mulheres nisso, que elas têm também. As mulheres também têm responsabilidade na crise da masculinidade, porque elas se tornaram menos acessíveis. E isso é um fato. E menos interessantes também. Um outro ponto agora, da questão sobre homens sem atitude. Sabe o que acontece também? Uma coisa que elas falam sem atitude? Às vezes são de caras que eles ficaram com a mulher às vezes, saíram com ela algumas vezes e somem, e param de se comunicar. E o problema é sempre do homem. Mas elas não têm noção, que é o que eu falei. Às vezes, esse cara, ele tá descendo a régua dele para ficar com você, porque ninguém acredita na Red Pill, ninguém acredita no valor sexual de mercado. Mas eu quero ver alguém ter uma explicação melhor. Porque muitas vezes quando as mulheres falam que ela não tem atitude, não é só a questão da abordagem. Porque eu confesso que isso eu não vejo, rapaziada. Quando eu não vejo esse problema todo não, cara. O que eu vejo na maioria das vezes, cara, é que as mulheres estão desinteressadas. Porque quando eu vou numa balada em algum lugar que é de mais pegação, de contexto, cara, as mulheres elas estão totalmente desinteressadas, na maioria das vezes, elas estão totalmente desinteressadas nos homens. E isso não é uma crítica, isso é uma observação. E eu acho que a gente devia ter a mesma mentalidade. Por quê? Porque elas saem de casa. Normalmente elas já têm um grupinho de amigos. Mulher não tem mentalidade escassa, irmão. Nem social, por isso que elas têm habilidades sociais muito mais desenvolvidas do que a nossa. Nem sociais e nem sexuais. Elas não precisam de você. Elas não precisam de você. O que acontece? Elas estão curtindo o rolê delas, elas estão focadas na conversa. Cara, eu falo pra você, velho, você chega num barzinho, cara, as mulheres elas estão de costas assim pra porta. Uma balada que elas não ficam, você não vai ver mulher assim, ó, olhando pra porta, olhando pros lados. Você não vê, por quê? A maioria dos lugares que eu frequento das mulheres, se for barzinho, elas estão sentadas numa mesa com as amigas, focadas na conversa, elas não estão nem aí pra nada que tá ao redor. Nada. Por quê? Homem, libido da mulher normalmente é mais baixa, normalmente elas já estão ficando com alguém, já tem um cara, e não tem dificuldade, e elas estão ali pra se divertir.
balada. A maioria das vezes que eu vejo, elas estão dançando, curtindo, prestando atenção na música, no palco e tal, e conversando com as amigas. Não estão procurando macho. Você vê um homem balada aqui, ó. Aqui, ó, procurando. E as mulheres estão lá pra mostrarem uma roupa nova que elas compraram, se divertir, curtir um rolê, tomar um drink. Se conhecer um cara, beleza. Mas elas não estão lá pra isso. O homem vai exclusivamente, na maioria das vezes, pra pegar mulher. As mulheres que não têm iniciativa. Porque elas não estão interessadas. Na maioria dos homens. Isso é da natureza delas. Isso é uma observação também. Não quero que mude. Eu não posso fazer nada. Então, sinceramente, eu não estou nem aí. Eu não barganho mais. Rapaziada, eu não barganho. O negócio é o seguinte. Se mulher quer namorar, se não quer, se homem é frouxo, se tá acima do peso, eu não ligo mais. A minha vida é muito boa solteira, é muito boa sozinha. Eu não ligo mais. Eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí se as mulheres são material para relações, se elas não são, se elas vão mudar, se elas vão... Eu não tô nem aí. O outro fator de que dizem do homem ser frouxo é que, às vezes, a mulher, né, o cara, tá na mentalidade escassa absurda. A gente sabe que o homem desce, as mulheres não têm noção disso. Ele fica com uma garota que ele não tem tanta atração assim, pra não ficar no 0 a 0, entendeu? Pra sair com alguém, porque é o que eu falei, o homem ser incel, o homem ser encalhado sexualmente é um fardo pra ele, inclusive entre o grupo e hierarquia masculina que ele tem entre os amigos dele. As mulheres não têm noção disso, entende? E aí ele fica com essa mina, às vezes até rola alguma coisa entre eles, nada mais do que uma noite ou algumas, e ele some. E as mulheres falam que esse cara não tem iniciativa. É o que eu falei, velho, a culpa sempre elas botam em você. Mas você não olha pra si mesmo, às vezes você não acha que às vezes você não está oferecendo o que você exige que esse cara te entregue? Como, por exemplo, às vezes você ser mãe solteira e você estar acima do peso e ele não? Porque é o que eu vejo na maioria das vezes. A cada 6 mulheres que eu conheço, que eu troco ideia, ou mais, ou elas estão acima do peso, ou elas têm filhos, cara. Isso é a realidade. Eu não estou querendo mudar, não estou dizendo, eu estou constatando um fato. Isso vem de um cara que vive, eu estou no mercado, eu sou solteiro, eu saio de final de semana, eu chego em mulher, eu abordo mulher, entendeu? Ou não tem mulher, ou tem e é inacessível, e as que tem não são interessantes para ele, cara. Essa é a realidade que eu vejo na maioria das vezes. Tem homem frouxo? Claro que tem, sempre vai ter, mas eu não posso negar que pro cara que não é frouxo, o que tem para hoje é isso. O que tem para hoje é isso. Ou seja, é só para trazer o exemplo de que eu estou no mercado sexual ativamente. Um abraço.